Eu sou o professor Ricardo Fatrim e estou aqui contigo mais uma vez para a gente detonar as questões desta feita sobre o tema muito importante do direito administrativo denominado responsabilidade civil do Estado. E direto, sem enrolação, vamos entrar no conceito da responsabilidade civil do Estado. Veja bem, para nós conceituarmos a responsabilidade civil do Estado, temos que levar em conta três elementos. O primeiro elemento é o dano. O segundo elemento é a conduta do agente agindo nessa qualidade, ou seja, é o agente público de serviço. E o terceiro é o nexo de causalidade. É o liamen, é a ligação entre o dano e a conduta. Então, o que seria, professor, a responsabilidade civil do Estado? Comando, a responsabilidade civil do Estado nada mais é do que o dever de reparar um dano quando existir um nexo de causalidade por uma conduta provocada pelo agente de serviço. Bacana? Então vamos lá estudar esses três elementos de forma detalhada. O primeiro elemento é o dano. Gente, dano, olha só, o dano nada mais é do que um resultado promovido pela conduta do agente. Observa o seguinte: como eu tenho três elementos aqui da responsabilidade civil, eu gostaria de frisar para você o seguinte, que esses três elementos são obrigatórios e cumulativos. Uma vez que exclui-se um dos elementos, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Eu não estou te afirmando que não há que se falar em responsabilidade civil, mas estou te afirmando que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, eu tenho dano e tenho nexo de causalidade, mas aquele agente não está de serviço, existe a responsabilidade civil, porém, ela não é do Estado, ela será imputada ao agente comum particular. Observa e toma nota: se não houver dano, não há como se atribuir, como se aferir responsabilidade civil para o Estado. Se não houver dano, também não há como aferir, como atribuir responsabilidade civil ao agente. Logo, se não houver dano, o que existe é uma busca por enriquecimento ilícito. Elemento 2, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o elo, é a ligação entre o dano e a conduta. E essa conduta, como poderia ser, professor? Como deveria ser? Primeiro, eu tenho que levar em consideração de que essa conduta deve ser do agente público agindo nessa condição, ou seja, eu tenho que perceber que o agente público deve estar de serviço. Essa conduta também pode ser uma conduta dolosa ou pode ser uma conduta culposa. Essa conduta leva em consideração, pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. Perfeito? Então, de posse dos três elementos que compõem a responsabilidade civil do Estado, vamos dar sequência ao nosso estudo, tratando da evolução histórica da responsabilidade civil. Eu vou dar uma apagadinha no quadro para ficar um pouco melhor, para nós fazermos um novo esquema. Observa o seguinte, gente, se a banca afirmar para você que o Estado sempre foi responsável pelos danos promovidos à sua sociedade, pelos danos promovidos ao cidadão, obviamente que você vai marcar que essa alternativa está incorreta. Por que ela está incorreta? Observa o seguinte: a primeira fase dessa evolução histórica, chama-se período da irresponsabilidade, ok? A palavra do rei, a palavra autoritária do rei, ela valia mais do que a vontade, mais do que qualquer direito de cidadão. O cidadão praticamente não tinha direito, porque o rei era um absolutista. Portanto,
a primeira fase da responsabilidade civil do Estado chama-se exatamente período da irresponsabilidade. E pasmem vocês, se aparecerem em uma prova, não se espantem, mas o correto é o seguinte: o Brasil não viveu essa fase. A segunda fase, a gente chama de fase por período da responsabilidade por previsão legal, aconteceu após um acidente terrível na França, né, com uma criança colona denominada Blanco, que foi atropelada por um trem de carro. E naquela época, o que acontecia? As pessoas estavam brigando já pelos ideais da democracia, lutando por mudanças da postura do governo perante o seu povo, e cobraram muito uma posição do Estado. E o Estado então colocou uma previsão legal que quando houvesse ocorrências dessa natureza, o Estado seria responsabilizado. E aí então nós evoluímos para as teorias subjetivas, e a próxima fase chamou-se fase da responsabilidade civil do Estado subjetiva. A fase subjetiva continha os mesmos elementos, continha o dano, continha a conduta, né, e o nexo de causalidade, porém ela avaliava a parte subjetiva da conduta, ou seja, o dolo ou a culpa. E o que aconteceu nessa evolução então, professor? A responsabilidade civil do Estado chega até os dias atuais como a famosa responsabilidade civil do Estado de forma objetiva, ou seja, se aparecer na tua prova, a responsabilidade civil do Estado atualmente é chamada de responsabilidade objetiva. Por quê, professor? Diferente da anterior comando. Nós não vamos nos interessar, melhor dizendo, em aferir o dolo ou a culpa. Diferente da anterior, que era subjetiva, atualmente nós não avaliamos o dolo ou a culpa ante um dano sofrido por um particular a partir de uma conduta de um agente público de serviço. Perfeito? Então observa, nos dias atuais nós podemos te falar com clareza: a responsabilidade civil do Estado chama-se responsabilidade civil objetiva. Então nós temos hoje para o Estado uma responsabilidade civil chamada objetiva, enquanto para o agente nós temos uma responsabilidade civil chamada subjetiva, onde eu obrigatoriamente terei que avaliar o dolo ou a culpa. Perfeito? É por isso então que toda vez que houver um dano, aquele cidadão, aquele sujeito que sofre o dano irá promover uma demanda contra o Estado e não contra o agente. Aquele que sofre o dano processa, ingressa com uma demanda contra o Estado, e é o Estado que irá cobrar o seu agente, avaliando o dolo ou a culpa. Então, qual seria nesse momento a função do Estado? O Estado teria a função de indenizar, o Estado teria a função de reparar o dano. O Estado, então, ele comparece até o evento da indenização, contempla o ressarcimento pelo dano e retorna para fazer a cobrança daquele agente que deu causa. Esse retorno, esse regresso, é exatamente o motivo da ação que será denominada de ação de regresso. Ou seja, ação de regresso nada mais é do que a ação sempre em favor do Estado e em desfavor do agente, tá? Que tem como fito a cobrança pela indenização que foi prestada pelo Estado àquele que sofreu o dano. Perfeito? Então, muito cuidado. A ação de regresso sempre funcionará em favor do Estado e em desfavor do agente. Outro momento importante que temos que perceber aqui da responsabilidade civil do Estado
são as excludentes de responsabilidade do Estado. Não vai confundir com excludentes de ilicitude, tá bom? Então, excludentes de responsabilidade são aquelas que vão afastar a responsabilidade do Estado. Podemos ter os três elementos, mas nós teremos a presença de uma excludente que irá efetivar o afastamento da responsabilidade do Estado. A primeira, denominada caso fortuito. A segunda, força maior. A terceira, culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros. E esta, prestem atenção, é diferente da denominada culpa mitigada. Na culpa mitigada, a responsabilidade é dividida entre aquele agente que deu causa e o sujeito, o sofredor do dano. Vamos falar um pouquinho do caso fortuito? Você imagina que um prefeito do interior não faz um pronto-socorro, não faz um hospital de urgência e emergência, coloca um paciente munícipe lá de sua jurisdição para que ele seja tratado aqui em nossa capital, Belém do Pará. Mas no meio do trânsito, aquela pessoa vem a falecer, porque o escoamento está impossível. Nós vivemos um caos no trânsito de Belém hoje, e aquela ambulância que estava equipada para que a vítima chegasse, a pessoa que está doente chegasse até o nosso pronto-socorro municipal, que é localizado no centro de Belém, ela infelizmente vem a falecer. Houve aquele dano, houve uma conduta, o agente está de serviço, tem um nexo de causalidade, porém tem um elemento que impedirá que essa responsabilidade seja efetuada e imputada ao Estado, que é o caso fortuito, pois o trânsito não deixou que a pessoa chegasse até o seu destino final. A força maior é quando ocorre uma intempérie da natureza, ou seja, vai existir o dano, vai existir a conduta, vai existir o nexo de causalidade, mas uma força alheia à vontade do homem, promovido pela natureza. Imagina se essa ambulância está trafegando até o hospital e ela sofre um acidente, ela sofre uma inundação após uma enchente promovida pelas chuvas aqui em Belém do Pará, que, para quem não conhece, as chuvas de Belém do Pará são muito fortes e elas batem o ponto, pois toda tarde, graças a Deus, nós temos chuvas aqui, mas ultimamente as chuvas estão tenebrosas, são chuvas fortes e muito vento. Então você imagina que essa ambulância enguiça, dá um prego justamente por conta de um alagamento promovido pelas fortes chuvas, uma inundação, uma enchente. Então essa força maior também irá afastar a responsabilidade do Estado. E por último, a culpa exclusiva da vítima, como pode acontecer, imagina que uma viatura está trafegando e tem alguma pessoa que sofre um acidente, um atropelamento por conta dessa viatura, mas porque ela foi empurrada por um terceiro, como inclusive aconteceu em um vídeo que viralizou, que uma moça tinha vindo no celular distraída e uma outra, uma pseudo-amiga, amigo da onça, empurra a jovem para baixo do ônibus. Imagina que alguém empurra para uma viatura oficial. Bacana? Então as excludentes da responsabilidade, você deve prestar bastante atenção e perceber que a culpa mitigada não é uma excludente de responsabilidade. Bacana? Então essa nossa primeira parte aí, ficou bem clara, bem sucinta. Vamos falar agora das teorias. Então, galera, agora vamos tratar das teorias da responsabilidade. Nós temos para tratar dentro do direito administrativo duas teorias. Uma que é utilizada como regra, que é a teoria do risco administrativo, e temos também para usar a teoria que o Brasil adota como exceção, que é chamada de teoria do risco integral. Eu não gosto muito de falar de macete, mas obviamente que aqui a gente só vai fazer prova. Presta atenção, nós aqui estamos estudando para fazer concurso público. A gente está estudando para aprender a marcar o X lá na questão correta. É só para encher a bolinha do cartão resposta. Bacana? Então presta o seguinte, tem um ditado certo, justo e correto que fala assim: toda regra tem uma
exceção. Então observa o seguinte: se eu tenho uma teoria que é utilizada no Brasil como regra, a regra cabe uma exceção. A nossa regra é chamada teoria do risco administrativo. Basta que o Estado esteja prestando serviço, basta que o Estado esteja trabalhando para que o cidadão corra um risco. Logicamente que se ele sofrer um dano, o Estado terá o dever de indenizar. E observa que se toda regra tem uma exceção, a exceção adotada no Brasil é chamada de teoria do risco integral. O que eu quero te dizer com isso? Onde eu utilizo a regra, em dados momentos, eu posso aplicar as excludentes de responsabilidade. Quem são as excludentes que nós estudamos agora há pouco? Nós temos caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou a culpa de terceiro. E na exceção, que é a teoria do risco administrativo, eu não tenho a possibilidade de aplicar uma excludente. Então, se a regra cabe à exceção, lembra aí, a regra cabe à excludente. Mas se a exceção já é uma exceção, nesta não caberá uma excludente. Então, o risco integral vai se aplicar nos seguintes casos: onde houver dano bélico, onde houver um dano ambiental, conforme o artigo 225, parágrafo 2º da CF, Constituição Federal, de 88, quando houver terrorismo, porém a bordo de aeronaves, e ainda quando houver dano nuclear. Bacana? Gente, então nós acabamos de estudar a teoria conforme o nosso edital de noções de direito administrativo. Estudamos a parte que envolve teorias da responsabilidade civil e com isso contemplamos o fechamento de mais um bloco. Não esquece, Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.